Nosso canal tem como objetivo principal trazer vídeos e materiais para o crescimento de sua fé e comunhão com Deus. Tudo é preparado com muito temor, oração, jejum e estudo sério das Escrituras. Convidamos você a se tornar um patrocinador e cooperador com o verdadeiro Evangelho. Semeie com sua oferta para que possamos produzir mais vídeos e alcançar muito mais vidas para Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador das boas novas. Gente amada, gente querida, que honra estar com você novamente, em sua companhia. Nós estamos hoje na 23ª semana de um tema tão profundo, intitulado Uma Vida com Propósitos, escrito pelo pastor Rick Warren. Eu estou aqui hoje para tratar com você de mais um capítulo importantíssimo. E eu espero que você reparta isso com outras pessoas, né? Uma vez por semana, mande um capítulo e divulgue. Faça o seu trabalho de um evangelista. Abençoe alguém. Isso é uma coisa tão importante. Há tantas coisas ruins na internet, mas há tantas coisas boas na internet. E essa nossa jornada tem sido muito boa com você. Obrigado por estar comigo. Hoje nosso tema é como crescemos. Deus quer que cresçamos. Isso é fundamental. Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Efésios capítulo 4, verso 15, na versão A Mensagem, Eugene Peterson. Então eu quero dizer para você e dizer para mim também. Vamos crescer diante de Deus, crescer na palavra, crescer no Espírito, crescer nos nossos relacionamentos. Deus quer que você cresça. Está aqui a verdade. O objetivo do Pai Celestial é que nós amadureçamos e nos desenvolvamos a ponto de sermos parecidos com seu Filho Jesus Cristo. Milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Já imaginaram isso? Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. Crescimento espiritual não é automático, ele é intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. E estamos falando de crescimento espiritual, que é o mais importante de todos os crescimentos. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite do Mestre. Isto é tudo que você e eu precisamos para começar. Decidir tornar-se um discípulo, um seguidor de Jesus. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. Muitos têm medo de se comprometer com algo e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais, com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer, ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Pedro adverte: já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa devemos viver. 2 Pedro capítulo 3, verso 11. A parte de Deus e a nossa parte. Uma vez que nossa
decisão tenha sido seriamente se tornar semelhante a Cristo, devemos começar a agir de maneira diferente. Precisaremos nos livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o nosso modo de pensar. Isso se dá através da Bíblia. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que o efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. A primeira é nossa responsabilidade. A segunda é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre nós e o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Esse versículo se refere ao crescimento na fé. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual muito a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato. Reprogramando o piloto automático. Interessante esse tema. Para mudar a vida, você deve mudar seu modo de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Vou repetir. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios capítulo 4, versículo 23. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole. Você diz: vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural. Então, por desistir, abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. Altere o ajuste do piloto automático, sua forma de pensar. A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Efésios capítulo 4, versículo 23. Por ser semelhante a Cristo,
Você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama a essa mudança mental de arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar, ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre seu futuro e sobre tudo o mais. Pensem da maneira que Cristo pensa. Filipenses capítulo 2, verso 5. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egoístas e egocêntricos. A Bíblia diz, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 20. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Romanos capítulo 8, verso 5. O segundo estágio da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros, não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Ele diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrina que conhecem. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e de convicções. A vida cristã inclui uma conduta e inclui um novo caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Jesus Cristo. E nós vamos precisar da Bíblia para aprender com Cristo. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Aprender com Jesus, como a viver. O cristianismo é um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros, não em nós mesmos. A Bíblia diz, devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Romanos capítulo 15, verso 2 e verso 3. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Deus nos deu o seu Espírito, por isso não pensamos como pensam as pessoas deste mundo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer.
O projeto de Deus é que saiamos do plano natural e entremos no plano espiritual. Pensando sobre meu propósito de vida na 23ª semana desses nossos estudos. Tema para reflexão: nunca é tarde demais para começar a crescer. Versículo para memorizar: deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança completa da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos capítulo 12, verso 2. Pergunta para meditar: em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Vamos orar, queridos. Espírito Santo, ajuda-nos a, como filhos de Deus, a pensar como Deus. Eu creio, Pai, de todo o meu coração, que os verdadeiros filhos que o Senhor tem são como Jesus, que fazem sua vontade, que têm prazer em agradar ao Senhor. Espírito Santo, opera esse milagre na minha vida, opera esse milagre na vida daqueles que estão me assistindo, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. É sempre um prazer imenso estar com você. E por favor, guarde no coração essas verdades bíblicas, porque a sua vida pode depender delas, como a minha também. E não se esqueça de jeito nenhum, o Pai te ama e eu também.